Olá, meus queridos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Denise Chagas. No Instagram, eu sou Chagas Denise 2017. E no Face, também, Denise Chagas. Esse canal é novo, bem novinho, um bebê. E eu tenho vindo falar aqui com vocês sobre as minhas experiências, os meus aprendizados. E ultimamente eu tenho me inspirado em pessoas. Inclusive, eu fiz um vídeo, vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Esse vídeo aqui, ele ficou bem escuro. Foi sobre o Caldeirão do Hulk, uma homenagem ao Frei Davi. Tem um mês. Há um mês eu fiz esse vídeo. Sabe? Depois que eu fiz esse vídeo, eu comecei a prestar mais atenção na questão da raça. Observar mais. Eu não assisto BBB. Eu tenho falado para vocês que TV aberta, né? Eu não assisto mais a TV aberta. Eu assisto mais, né, os canais no YouTube, porque eu gosto de estudar, gosto de aprender. E a TV aberta, às vezes, tem algumas coisas que, né, eu concordo, outras não. Mas esse vídeo é especialmente sobre o que eu assisti ontem nas redes sociais, os comentários. Acabei dando até uma olhada no Globoplay, né, que foi sobre o BBB. Eu cheguei a falar aqui há algum tempo também, como eu fiquei, após esse vídeo, como eu fiquei assim animada em ver que o BBB, nessa última edição, em 2021, eu percebi a presença de muitos pretos, né? De pessoas da raça negra. As nomenclaturas vão mudando e a gente vai, né? Seriam os afro-brasileiros, afrodescendentes, os nomes variam, mas a questão é, hoje, né? A nomenclatura eu acho que correta seria pretos. Nesse ano de 2020, porque os nomes vão mudando, né? Mas o tema seria esse. Então, ontem no BBB 21, saiu a Carla com K. E isso, gente, me levou a um questionamento. Eu fiquei refletindo sobre isso, porque quando eu assisto algum vídeo, algum filme, alguma leitura, eu trago isso para a realidade, para o cotidiano. Quando eu vi que na casa havia o Lucas, a Lumena, a Carol com K, né? Pessoas, tem um outro rapaz também, mas as pessoas que se identificaram mais ali no início e que eu ouvi alguns comentários falando sobre a questão da raça, né? O ser preto, eu comecei a observar essas pessoas. Aí não assisti aquela briga porque eu não tô seguindo e só os comentários mesmo ali nos vídeos, né? Nas mídias sociais, nas redes. E eu ouvi falar sobre, né, as brigas que aconteceram. Eu não participei, não sei. Eu comecei a olhar mais a questão de quando o Lucas saiu. Fiz até um texto sobre o Lucas, mas eu ainda não... um questionamento que eu fiz, eu ainda não postei um vídeo falando sobre isso, mas eu devo colocar em algum momento, porque foi um questionamento que eu fiz, uma leitura daquela realidade e que eu acho que seria interessante estar compartilhando com vocês, já que eu compartilho tantas coisas. Então, gente, eu fui vendo o Lucas, a saída do Lucas, eu fui vendo o posicionamento da Lumena, que ultimamente apagou, né? Ela tá apagadinha. Não sei qual o motivo, se ela começou refletindo sobre a maneira como ela estava participando no programa, se estava sendo agressivo demais, e aí ela acabou
observando, eu olhei e vejo que ela está observando mais do que se posicionando. E ontem, com a saída da Carol, eu vi que ela foi pro quarto e ela chorou, né? Vi o pedacinho ali, ela chorando muito. Talvez esse posicionamento com relação à defesa, a questão do preto ali, tenha sido uma forma muito agressiva, e ela fez uma reflexão sobre esse contexto. E ontem a Carla com K saiu com a maior rejeição do BBB. Então, nesses 21, né? Nesses 21 anos, 21 episódios do BBB, a Carla com K foi a pessoa que saiu com o maior índice de rejeição. Eu tenho estudado muito, sabe? Eu tenho estudado aplicativos, eu tenho estudado vídeos sobre pessoas que fazem, que tem canal, né, aqui no YouTube, pessoas. Eu tenho estudado aplicativo, Canvas, como montar uma capa, como várias, né, coisas relacionadas à internet, a vídeos. Então eu tenho procurado estudar, eu tenho procurado aprender. E eu tenho lido também. Agora, na parte da manhã, eu li 2 artigos. Eu li 2 artigos de pesquisadoras, uma falando justamente sobre a questão da criança negra, né, no contexto escolar. Li também sobre um projeto de intervenção e li um pré-projeto de uma amiga que na época ela falou sobre a questão de escola afrodescendente aqui na minha cidade. E acordei que eu estou estudando vários temas sobre... Eu tenho falado com vocês sobre projetos, né, sobre as pessoas excluídas, os deficientes, né, que eu já comentei que eu fiz um projeto sobre crianças deficientes, crianças e adolescentes. E estou estudando agora também sobre a questão do negro, das crianças negras, né? E veio essa questão do vídeo do Frei Davi. Ele criou, né? Ele tem um projeto para estuda afro, né? Para as pessoas negras, porque ele não se reconhecia negro, né? A história do Frei Davi é muito interessante. E isso acaba se misturando com uma história, com a nossa história. E aí eu parei, né? Quando eu vi essa história do Frei, eu parei para ver também a minha história. Essa foto é a foto de casamento dos meus pais. E o Frei, ele fala justamente isso, né? O Frei, ele disse que ele pensou em sair, né? Ele estava estudando, né? Num convento aqui próximo à Vitória do Espírito Santo. Eu sou de Campos dos Goytacazes, é bem próximo. E ele estava sofrendo racismo, né? Ele estava sofrendo preconceito com relação à cor. E ele conta, né, nesse vídeo ali, eu fiz um vídeo breve, foi logo depois do programa do Luciano Huck, e foi um vídeo onde eu estava assim muito emocionada, porque ele estava acabando de contar aquela história ali, e eu fiz um vídeo até no carro, ficou um vídeo bem escuro, né, sem iluminação, mas eu estava muito emocionada. Eu falo no vídeo que eu fiquei muito emocionada com a questão do Frei. E eu gosto muito de fotografia, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por fotografia. Então, eu acabei trazendo para o meu contexto também essa questão da fotografia, porque o Frei, ele disse que ao sofrer esse preconceito no convento, ele falou para o superior que ele iria embora, que ele não queria ficar mais naquele espaço, por conta do preconceito, né, que ele estava sofrendo pela questão racial. Então, o que ele fez? Ele foi conversar com o superior. Eu quero ir embora porque eu estou sofrendo isso e tal. Então, essa pessoa muito sábia virou para ele e falou assim:
traz a fotografia da sua mãe. Então, eu me lembrei, né? E eu olhei essa foto aqui, a fotografia da minha mãe, no casamento dela. Essa é minha mãe aos 19 anos, se casando. Depois, o superior virou, traz a fotografia do seu pai. E ele trouxe a fotografia do pai na época. E quando eu olho para essa foto, eu fico pensando como foi pro Frei na hora. Porque ele conta no vídeo que ele não se reconhecia como uma pessoa preta. Ele não sabia. E quando no vídeo eu conto isso, como foi para ele se ver, se reconhecer. Ele viu a foto da mãe e depois ele viu a foto do pai. E ali na época a pessoa perguntou para ele, seu pai é preto? E ele não sabia. Então o vídeo fala justamente, né, sobre essa revelação para ele. E como eu gosto muito de fotografias, essa aqui é uma fotografia da minha mãe com o padrinho de casamento, Zé Salles, um radialista aqui da minha cidade. Eu já contei para vocês que a minha mãe, ela cantou, né, no rádio, ela foi cantora de rádio. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Quando eu comecei a assistir o The Voice, falando sobre aquelas pessoas que voltaram agora, né, com idades bem avançadas, que o programa abriu esse espaço, eu falei, a minha mãe, ela foi cantora e ela abandonou esse sonho. Então, quando eu vi, né, voltei esse vídeo para trazer para vocês por que eu estou focando na questão agora racial. Ontem, quando eu vi a Carol Conká ser a participante do BBB com maior índice de aprovação, eu fiz uma análise. Eu falei assim, Carol Conká, uma preta, uma mulher preta, ter o maior índice de rejeição no Big Brother, no BBB. E aí, gente, eu fiquei, sei lá, essa é a minha opinião. Você pode ser contra, eu não estou aqui dizendo que é certo, que é errado, mas a minha percepção, eu tive uma percepção, tá? Uma mulher preta, agressiva, num programa de televisão, tendo uma atitude agressiva diante dos outros participantes. Teve. Lumena também teve. Em relação a Lucas, em relação a outras, em relação a outra Carla. Teve. Mas será que Carla foi a única que durante esse programa agrediu verbalmente tantos colegas? Questionamentos que eu estou fazendo para refletir. Outros participantes também não foram agressivos? Eu me lembro da primeira edição, na época que eu assistia, né? O primeiro, Bambam, lembram do Bambam? O Bambam, ele acabou ganhando. Vocês lembram por que o Bambam ganhou? E foi excluído da casa. Eu não me lembro de assistir o Bambam tendo reações agressivas na casa. Eu não recordo bem. Talvez eu até reveja no Globoplay para poder entender melhor esse contexto. Mas será que Carla Conká foi a única? E aí, quando eu vi no finalzinho ali, os pessoal, né, os youtubers, né, fazendo aqueles comentários sobre a saída da Carla, como ela foi, né, a participação dela na saída, na entrevista. Eu não assisti o programa, então eu não posso falar para vocês que eu sei a história dela, mas eu fiquei muito curiosa para saber quais são as dores que essa moça traz, que gatilhos são esses que foram desencadeados nesse programa, que fizeram com que ela tivesse
uma reação tão agressiva com os outros participantes, né? Que ela falou no final, trouxe questões que estavam ali guardadas. Eu não sei a história dela, mas será que é uma hipótese? Será que esses gatilhos que foram desencadeados não estão relacionados à questão de ser mulher, à questão de ser preta, à questão de história de vida que ela tem, ela teve, o que ela vivenciou, a luta pela sobrevivência? Eu não sei. Eu não posso estar falando aqui para vocês, porque eu realmente não sei. Eu sou uma pessoa que chegou no final, às vezes vejo o dia de eliminação ali no YouTube, as pessoas comentando, eu não sei para passar para vocês. São questionamentos e eu gostaria até de saber. Mas a questão de ser uma mulher preta com maior índice de rejeição me chamou atenção. Me chamou atenção. E eu fiquei refletindo quando eu estava lendo hoje, na parte da manhã, esses estudos sobre crianças negras, sobre estudantes negros, sobre pessoas negras em escolas, na educação. Eu fiquei... Me veio essa história da Carla Conká. E eu fiquei pensando, essa questão da identidade. Quantos jovens, quantas crianças, quantos estudantes vivem no ambiente escolar a questão de não se reconhecer preto? E por que não se reconhecem pretos? Medo da crítica, medo da discriminação, o medo de não ser aceito. E aí, eu me lembrei de uma coisa. Eu me vi nessas crianças, nesses estudos, nessas escolas. Eu me vi. Me vi porque quando eu fazia a universidade, quando eu era uma estagiária de serviço social, do meu campo de estágio foi numa casa-abrigo, né? Eu assisti o ECA nascendo em 1990, eu estava dentro de uma universidade. Então, o ECA foi o meu material de estudo, de aprofundamento para escrever a minha monografia, porque eu estava numa casa-abrigo, uma casa que abrigava meninos e meninas que saíam de casa e fugiam para a rua como meio de sobrevivência, de sair daquele ambiente familiar, e elas eram recolhidas para uma casa que as abrigava, que são chamadas casas-abrigos. Casas-abrigos que existem até hoje, que abrigam essas crianças que fogem de casa por N motivos. No meu trabalho de conclusão de curso, eu falei sobre isso. Talvez um dia eu venha mostrar esse trabalho para vocês e falar qual foi a minha visão e o meu aprendizado diante daquela realidade que se apresentou para mim e o que eu vivi. Os fenômenos que se apresentaram diante de meninos e meninas que saíam das suas casas. E toda aquela história. E eu me lembrei da minha supervisora em estágio. Eu me lembrei da minha supervisora. Quando eu estava na casa-abrigo, eu vivenciei várias realidades que eram diferentes para mim. Era um mundo diferente. Eu nunca tinha vivido com aquelas crianças que na sua maioria eram pretas, meninos e meninas na sua maioria pretas, que estavam naquele espaço
um espaço de muito conflito. E eu me lembro que na época, um dos meninos, um dos adolescentes, ele, diante da violência que acontecia com eles, e por isso que esse tema veio novamente à tona para mim, porque era um ambiente muito violento, eles se agrediam com muita frequência. Então era o que eles vivenciaram em casa, o que eles vivenciaram em família, o que eles vivenciaram nas ruas, é aquilo que eles traziam para dentro da casa. Então aconteciam muitos conflitos entre eles. E quando aconteciam esses conflitos, né, eu presenciei naquele momento que eu estava ali, eles chamavam a polícia. A polícia era acionada. E eu me lembro de um daqueles rapazes que eu, né, tinha aquele contato, fazia os relatórios em cima de aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. E ele me contava que ele vivia na rua. Ele viveu muita coisa na rua, muita. A violência estava muito presente na rua. E aquele adolescente, aquele jovem, quando eu vi ele sendo preso, né, o Camburão, na época ali, abriu e ele foi jogado, foi uma experiência muito ruim, gente. Foi uma experiência muito ruim. E a minha reação diante daquilo que eu estava vendo, daquele sofrimento, porque eu conhecia a dor daquele menino, o que ele vivia na rua. Então, ver aquele jovem sendo jogado dentro daquele camburão e eu sabendo das dores internas dele, de tanta violência. E quando ele foi jogado no camburão, eu me emocionei muito. E eu continuo emocionada. Porque doeu muito. Doeu muito. E será que a Carla com K também, o Lucas, né? Isso não era um grito de socorro? Isso, eu não estou defendendo ela, gente. Eu estou trazendo para mim aqui, para minha realidade, a dor. Não sei a história dela, mas a dor que ela viveu, talvez seja a dor que eu senti ao ver aquele jovem sendo jogado ali naquele carro para ser levado para delegacia, que eu acredito que tenha sido um espaço que ele tenha ido muitas vezes. Eu não sei o que aconteceu com ele, não sei se ele ainda está vivo, eu não sei o que ele se tornou, eu não sei o que a nossa sociedade faz com essas pessoas excluídas e discriminadas. Mas eu sabia da dor. Eu sabia. Infelizmente, os meus relatórios para desocupar espaço eu joguei fora. Mas eu não teria jogado. Se eu tivesse esse relatório hoje, eu poderia reler o que cada um viveu. Porque eles me contavam, né, no sigilo da profissão e eu escrevia para passar para minha supervisora. E por que eu estou trazendo para vocês exatamente a história desse menino? E outros meninos também. Porque quando eles traziam para mim a questão de ser preto, e eu me lembro que esse menino trouxe a questão de ser preto para mim. Ele trouxe esse fenômeno, ele trouxe essa questão social do ser preto. E a minha resposta na época para ele, porque eu estava vivenciando uma linha
né? Na época, a faculdade, ela tinha 3 linhas de estudo, que era a fenomenologia, né? A dialógica, a marxista e a funcional. Atualmente não tem essas linhas. Atualmente as linhas são, né, se entendeu a realidade de uma forma e não existe. Mas quando eu terminei até 94, na minha época tinha essas linhas. E naquele estágio, a minha supervisora, ela era uma supervisora da dialógica, que trabalhava através do diálogo. Então, através do diálogo que você chegava o outro. E tinha a questão do acolhimento, se colocar no lugar do outro, né? Quem faz concursos públicos até hoje trabalham essas questões. E estuda, né, essas linhas. E diante, né, eu fui chamada pela minha supervisora de funcional, ela disse que eu era funcional, mas eu entendo que a sociedade também ela tem esse traço funcional, então eu fui criado o quê? Vivenciando esse traço, né? Então, como eu seria diferente diante de uma sociedade que passa isso? E a linha da supervisora, na época, ela era funcional, ela era dialógica, fenomenologia dialógica. Então, a questão era o diálogo, você chegar até a pessoa através do diálogo, chegar até a pessoa através do acolhimento. Então, eu precisava acolher esses meninos. Eu trabalhava com vídeos, eu levava vídeos para poder me aproximar da realidade deles, porque a minha realidade era diferente e como que eu chegaria a eles. Então, a maneira como eu cheguei, tinha uma professora na época que trabalhava com eles a questão do desenho, eu cheguei também a fazer parte dessas aulas com ela, mas o espaço, o instrumento que eu consegui me aproximar mais dessas crianças, desses adolescentes, foi através dos vídeos, né? No vídeo, eu levava o vídeo cassete quando eu estava com defeito, quando tinha, eu usava o de lá, e eu perguntava qual filme que vocês querem que eu traga, porque através do filme, né, fazia tipo uma sessão pipoca, levava alguma coisa para a gente lanchar ali depois, era a maneira que eu tinha para eles terem interesse e assistirem os filmes e eu me aproximar deles, né? Então, eu levava os vídeos. E quando eu levava esses vídeos, na maioria os filmes que eles pediam eram os filmes de Van Damme. Van Damme estava em alta na época. E eu perguntava, os questionamentos eram, por que Van Damme? Né? Um filme de luta, era um filme violento, para questão de categoria, um filme, né, de ação, mas tinha questão. E eles me respondiam muito que era para aprender a lutar. Isso significa o quê? Defesa. Eles precisavam aprender a se defender da violência, se defender nas ruas, se defender talvez até em família, porque muitos traziam questões relacionadas à família. E quando esse rapaz, né, esse adolescente, me falou a questão, me trouxe essa questão de ser preto, para mim era uma coisa nova, porque não era uma questão discutida em 1990 ser preto. Não era uma questão, um tema trabalhado, né? Em sala de aula não era um tema trabalhado. Eu não fiz história, gostaria até de ter trabalhado, ter feito um curso de história para poder até me aprofundar com relação. Hoje tem, né, pós-graduação, história dos afros, né? Eu acho que é bastante interessante estudar a questão da cultura, a questão da religião, a questão da raça, eu acho interessantíssimo. Mas na década de 90, esse não era um tema muito, né, comentado, discutido, não vinha à tona. Como a questão também de outro grupo excluído, que é a questão dos homossexuais. Eu me lembro que quando eu estava escrevendo alguns projetos para me inscrever na UENF, na universidade, para fazer um mestrado,
eu cheguei a escrever, um dos temas era cara ou coroa, porque a escola fingia, né? A gente fingia, quando a gente conhecia uma criança que tinha os traços para homossexualidade, a gente tentava despertar aquela criança para ela mudar daquela linha de homossexualidade, porque não era bem visto, não era respeitado, e a gente sabia que eles iam sofrer uma discriminação muito grande. Então, na época, eu tenho nos meus rascunhos isso, cara ou coroa, que era um questionamento sobre a questão. E foi uma pena, na época, eu não ter desenvolvido em 2000 esse tema. Teria sido muito bom, teria sido um aprendizado muito bom trabalhar essa temática. Então, voltando para a minha supervisora, por que eu trouxe à tona a supervisora? Porque quando esse menino falou, eu sou preto, e aí ele começou com todo aquele questionamento de eu sou preto, eu virei para ele e falei, eu também sou preta. Porque eu nunca tive dificuldade de reconhecer a minha identidade. Eu sempre me vi. E aí, sabe, quando eu fui pegar essas fotos do casamento da minha mãe, eu quero falar com vocês sobre o que a supervisora me falou. Isso foi muito importante, o comentário que ela fez, quando eu dei resposta a esses rapazes. Mas, gente, eu nunca tive dificuldade de saber quem eu sou. Eu sempre me reconheci. Eu não tinha essa dificuldade. E quando eu fui pegar essa foto do casamento da minha mãe, justamente pelo Frei Davi, para mostrar quem era minha mãe, quem era meu pai, eu encontrei algumas fotos minhas. Nessa foto, eu tinha 3 meses. Eu tinha 3 meses nessa foto. E quando eu olho para ela, né, nasci com cabelinho preto, o meu narizinho ali, mamãe chamava, né? O narizinho batatinha. Eu nunca tive dificuldade. E essa foto aqui, eu com a minha boneca Belzinha, aos 4 anos, o meu cabelo, gente, pela fotografia da época, chegou a ficar verde, emburrada. Mamãe dizia essa tromba. Meu cabelo era verde, eu tava penteada ali, meu cabelo era verde. O meu cabelo, ele era russo. Eu era uma sarará, mas o meu cabelo ele era russo. Essa foto aqui, na época, 4 anos, ela deve ter sido pintada. Naquela época, eu não sei se... Eu acho que não existiam fotos coloridas. Eu tenho uma outra também, que ela foi pintada, não